pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Considerando que a matemática é uma ciência que depende dos números para a sua essência, os conjuntos numéricos são a base para todo o estudo matemático. Vamos verificar então quais são os conjuntos existentes. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Para começar então o assunto conjuntos numéricos, nada mais interessante do que antes de falar em conjuntos numéricos, falar um pouquinho sobre o que é o número. O número nada mais é do que uma representação que a gente coloca no papel para uma determinada quantidade. É claro que se a gente pensar, por exemplo, em um aparelho celular, a gente pode, e aqui tem um aparelho, e por isso a gente escreve esse número assim. Essa representação disso que existe um objeto, a gente representa dessa maneira aqui, esse número, o número 1. E todos esses números que aparecem aqui agora, o 0, o 1, o 2, o 3, são números que vão fazer parte do nosso dia a dia, visto que o homem precisa contar as coisas. Eu tenho 5 dedos, 2 irmãos, um pai, uma mãe, R$ 1.853,55 na conta. Veja que a maioria das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue quantificar. E ao quantificar, você atribui a essa quantidade um determinado número. Um exemplo bem simples está aí, ó, em uma receita para 12 biscoitos, são necessários 2 copos de leite. E aí até surgindo um problema, Laura pretende fazer 36 biscoitos. Que quantidade de leite ela vai usar? Veja que aqui nós temos 12 biscoitos, 2 copos de leite, 36 biscoitos. A gente sabe que aqui ela vai precisar de 6 copos de leite, né? Isso se resolve com uma regra de 3. Mas veja que as quantidades estão no nosso dia a dia. O primeiro conjunto numérico, então, que surge para a gente, assim que o homem começa a viver em sociedade, começa a contar as coisas, a gente vai chamar de conjunto dos números naturais, que são os números que surgiram naturalmente. O conjunto dos números naturais nada mais é do que aquele conjunto que vai ter o 0, o número 1, o número 2, o número 3, e aí vai embora. Eu posso ter lá 1875, 1876 e não paro. Veja que aqui, esse conjunto é um conjunto infinito. Infinito. Entra aqui um pequeno porém. Alguns livros didáticos não trazem o 0 como sendo do conjunto dos números naturais. Porém, alguns livros trazem. Por que isso? Porque há uma determinada não concordância de alguns grupos de matemáticos que vão atribuir o número 0 ao conjunto dos números naturais e que não vão atribuir. Você também pode representar o conjunto dos números naturais com esse n, maiúsculo aqui, e quando não tem o 0, a gente coloca um asterisco aqui, tá? E a gente vai começar aí do número 1, do número 2, do número 3 para frente. Então, os naturais sem o 0, que a gente vai chamar aí de naturais estritamente positivos, vai ser esse conjunto dos números n com esse asterisco em cima. Tudo bem? A gente pode também representar o conjunto dos números naturais por um diagrama, a gente coloca aqui, né, o conjunto aqui dentro, e esse diagrama é chamado de diagrama de Venn, em homenagem ao matemático John Venn. Bom, feito isso então, eu tenho esse conjunto aqui, eu tenho aqui dentro o número 1, o número 2, o número 8, o número 75. Veja que aqui eu não tenho nenhum número com vírgula, e todos os números são números positivos ou o 0. Esse, então, é o conjunto dos números naturais. Eu também posso representar esse conjunto por uma reta. Essa reta começa aqui no 0, depois ela vai para o 1, para o 2, para o 3 e vai embora. Essa reta é infinita, porém ela tem início aqui no número 0. Esse, então, é o conjunto dos números naturais. Interessante lembrar, se você soma 2 números naturais, você obtém um número natural. Se você multiplica 2 números naturais, você também obtém um número natural. Só tome cuidado porque se você subtrair um número natural de outro, não necessariamente você vai obter um número natural. 5 menos 2, 5 é natural, 2 é natural. Dá 3, que também é natural.
Porém, se você fizer 2 menos 5, dá menos 3. Veja que aqui, então, a gente tem um número que não pertence ao conjunto dos números naturais. Para isso, então, surge um outro conjunto que é chamado de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros nada mais seria do que um reflexo para o outro lado da reta do conjunto dos números naturais. Enquanto no conjunto dos números naturais você vai ter aqui o 0, 1, 2, 3, o conjunto dos números inteiros vão ser todos esses números, também com o número menos 1, menos 2, menos 3, e eu vou embora aqui, porém agora para o lado negativo. Esse conjunto é representado pela letra Z e não pela letra I de inteiros. E por que a gente representa com a letra Z? Porque a letra Z, da palavra em alemão número, Zahl, veja que aqui eu posso então representar, utilizando o diagrama de Venn, dessa maneira. O conjunto dos números naturais está totalmente dentro do conjunto dos números inteiros. Eu também posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Veja que aqui o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Novamente, eu também posso representar o conjunto dos números inteiros numa reta numérica. Porém, agora eu tenho uma reta saindo do zero, 1, 2, 3, infinitamente para a direita, e menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente aqui para a esquerda também. Dado, então, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, viu-se a necessidade também de que muitas vezes esses números não tinham quebra. Eu tinha uma coisa para dividir para 3 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Para resolver esse problema, a gente vai ter aí o chamado conjunto dos números racionais. Só um detalhe. Tome cuidado, porque muita gente pensa que o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações. Não é isso. A representação do conjunto dos números racionais é essa aí que vai aparecer agora. O conjunto dos números racionais, que eu vou aqui representar pela letra Q de quociente, de razão, eu vou determinar como sendo o conjunto de todo número que pode ser escrito como fração, ou seja, um número A dividido por um número B. Com a seguinte regrinha, o número de cima e o número de baixo, ou seja, o A e o B, vão ter que pertencer ao conjunto dos números inteiros, isto é, podem ser positivos ou negativos, e além disso, o B não pode ser zero, já que a gente não divide nada por zero. Já que é assim, que números seriam esses? Dá uma olhada. Menos 11 sobre 4 é um número racional. Menos meio é um número racional. Porém, 1,3 também é um número racional, visto que 1,3 pode ser escrito como 13 dividido por 10. Então, novamente frisando, o número racional é aquele número que pode ser escrito como fração. Exemplo, o número 3 é um número racional, já que ele pode ser escrito como 6 dividido por 2. Todo número, então, que é natural, também é inteiro e também é racional. Por isso, a gente vai escrever isso aqui. A gente pode representar o conjunto dos números racionais dessa maneira. Aqui, por exemplo, dentro dos números naturais, eu tenho o 1, o 2, o 3. Nos números inteiros, eu vou ter o menos 1, o menos 20, o menos 80. E aqui nos números racionais, eu vou ter o meio, o 1/7, o menos 1/5. Veja que naturais estão dentro dos inteiros e esses dois estão dentro dos racionais. A gente pode falar que os naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros, que estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Tudo bem até aqui? 3 conjuntos, então, até o momento. Naturais, inteiros e racionais. Existem, porém, alguns números que, por mais que você tente, você nunca vai conseguir escrever esses números em forma de fração. Ao conjunto que junta todos esses números que, por mais que a gente tente, a gente não consegue escrever em formato de fração, a gente vai chamar de conjunto dos números irracionais. Bastante cuidado aqui também, pois muitas vezes a gente pensa que o conjunto dos números irracionais é o conjunto das raízes que não são exatas. Não é somente isso. Um exemplo disso é o número que a gente utiliza muito na geometria, que é o número π. Π é a razão.
entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro que gera essa circunferência. Sendo assim, ele vale aproximadamente 3,14. Aproximadamente. Por quê? Por mais que você tente e fique a sua vida inteira escrevendo uma fração, você nunca vai conseguir escrever π é igual um número dividido por outro. Não existem esses números, não dá. Por quê? Porque π é um número irracional. Todas as outras raízes que não são exatas também, como por exemplo a raiz quadrada de 2, que vale aproximadamente 1,4142, e vai embora aqui. Ela também é um número irracional. A raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, todas essas raízes que não são exatas são números irracionais. E lembrando também que eu posso também ter aqui menos a raiz de 5. É um número negativo e também é irracional, porque eu não consigo escrever esses números sendo aí uma fração. Como exemplo aí, então, eu tenho a raiz quadrada de 3, o π e o e, conforme eu falei. E aqui, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Não é porque um número está em dízima periódica, como por exemplo, menos 4,777, olha os 3 pontinhos aqui, ou menos 1,666 com meia indo embora. O menos 1,666 é igual a menos 10 sobre 6. Menos 10 sobre 6 é uma fração, é um número racional. Apesar de que eu possa escrever ele assim ou na sua forma de dízima periódica. A raiz quadrada de 5, porém, eu não consigo, por isso ela é irracional. O número π eu também não consigo, por isso ele é irracional. E eu então terei aqui dois conjuntos que não se misturam, assim como água e óleo. De um lado eu tenho o conjunto dos números racionais, que são todos os números que eu consigo escrever em formato de fração. E do outro lado eu tenho o conjunto dos números irracionais, que são os números que por mais que eu tente, eu não consigo escrever como fração. Tudo bem? Para finalizar então, quando eu juntar esses dois conjuntos, os números racionais e os irracionais que não se misturam, eu vou juntar eles sobre a reta numérica. Eu tendo então uma determinada reta aqui, eu terei números que serão números racionais e números que serão números irracionais. Quando eu junto esses dois conjuntos, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, então, é a união de todos os números racionais com os números irracionais. Na hora que eu junto todos os números que existem, podendo escrever eles em formato de fração ou não, a gente tem aquilo que a gente chama de conjunto dos números reais. Como é que eu posso representar isso num diagrama de Venn? Dessa maneira, do lado de cá eu tenho todos os números que eu escrevo em formato de fração e do lado de cá tem os números que eu não consigo escrever em formato de fração. Eu também posso representar assim os números racionais. Dentro dos números racionais eu tenho os números inteiros e dentro dos números inteiros eu tenho os números naturais. Do lado de cá, porém, eu tenho todos os irracionais. E na hora que eu junto todo mundo aqui, eu vou ter o que a gente chama de conjunto dos números reais. Espero então que vocês tenham aproveitado essa aula inicial sobre conjuntos numéricos. Esse é só o início, essa é a base da matemática. Deixem suas dúvidas aí no nosso canal. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.